Tela azul. No canto superior direito, Secretaria de Educação e Esportes, Brasão de Pernambuco. Governo do Estado de Pernambuco, mais trabalho, mais futuro. Em instantes, ensino médio, segundo ano, língua inglesa, aula 4, professor Rafael Cardoso. Homem magro com cavanhaque, camisa polo preta, ao fundo quadro branco e tela projetando slide. Olá, seja bem-vindo você que está acompanhando a nossa transmissão pela TV aberta, né, pelos diversos canais e também pelo Facebook e canal do YouTube do EducaPE. Eu sou Rafael Cardoso, professor de inglês, e a gente vai estar juntinho nesses próximos 25 minutos para falar sobre futuro na língua inglesa, sobre future, tá certo? Antes de mais nada, eu gostaria de te convidar a seguir o Instagram do EducaPE, que é o @educa_pe, e o meu Instagram, Rafael Cardoso Real. Tá? E também gostaria de mandar um abraço especial para o aluno Clécio Hernandes, da EREM Desembargador João Paes, da turma do primeiro ano C. Um forte abraço para você que está ligado na gente, Clécio. Então, vamos embora para os slides, vamos lá, que a gente tem muita coisa legal, muita coisa bacana para conversar, tá certo? E a gente começa hoje lá nos slides com ela, com Whitney Houston, tá certo? A música I Will Always Love You, que vocês podem consultar, que vocês podem escutar aí de casa para acompanhar a nossa aula, tá certo? Por questões de direitos autorais a gente não consegue tocar aqui no estúdio. Então, a gente começa a música dizendo o seguinte, If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. O que é que a Whitney Houston ela diz aí? Ela diz que se ela deveria ir, né, ela permaneceria sempre no caminho da outra pessoa, da pessoa amada. Então, se ela for, mesmo que ela vá, né, ela vai sempre continuar pensando, sempre no caminho da pessoa amada. E aí ela continua dizendo, And I will always love you, I will always love you, you my darling. You. Então ela diz, eu sempre irei te amar, mesmo que eu vá, tá? Mesmo que eu vá, eu vou permanecer sempre no teu caminho, sempre seguindo os teus passos, e eu sempre te amarei. É o que a Whitney Houston diz aí no song I Will Always Love You, tá? E a próxima música que eu trago para vocês vocês observem, corta para os slides, é a música dos Beatles, né? You're going to lose that girl, que significa, você vai perder essa garota. Tá? E aí ele diz o seguinte na música, You're gonna lose that girl. You are going to lose that girl. Você vai perder essa garota. E ele repete, você vai perder essa garota. If you don't take her out tonight, se você não sair com ela hoje à noite, she's going to change her mind. Ela vai mudar a mente dela. Ela vai tomar uma outra decisão, um outro caminho. And I will take her out tonight. E se você não sair com ela, ela vai seguir o próprio caminho dela, vai mudar de decisão. E eu que vou sair com ela, né? Então, olha, o amigo tá dando conselho pro outro e diz, se você não sair com ela, quem vai levá-la para sair sou eu, tá? And I will treat her kind, and I will treat her kind. E eu vou tratá-la gentilmente. É o conselho que ele dá pro amigo. Então, observa que tanto na música da Whitney Houston, como na música dos Beatles, né, You're Going to Lose That Girl, a gente está utilizando o tempo futuro. Só que observa que na música, deixa eu voltar aqui, na música da Whitney Houston, a gente tem um futuro aí bastante frisado com a estrutura do will, né? A gente tem o I will always love you, I'll go, I'll think of you. Já na música dos Beatles, a gente tem futuro, mas a gente tem o futuro ali inicialmente com o going to, e no final da letra ali a gente tem o futuro com o will, tá? Então na aula de hoje nós vamos entender qual a diferença desses dois tipos de futuro, quais os usos, como é que eu posso utilizar um ou outro, será que eu posso utilizar um ou outro em qualquer momento que eu quiser? Quais as diferenças? A gente vai entender isso, tá? E aí nos slides a gente tem aquela pergunta inicial, afinal de contas, o que é e para que utilizamos o Simple Future? Gente, o Simple Future, pode cortar para mim, tá? O Simple Future, assim como todos os outros tempos verbais que a gente estudou na língua inglesa, ele é o mais fácil, né? Eu posso arriscar dizendo isso para você
que o Simple Future ele chega a ser mais fácil do que o Simple Present, que a gente viu na primeira aula de língua inglesa do EducaPE, e ele chega a ser mais fácil também que o Simple Past, que é o passado simples, tá? Ele é um tempo verbal que é utilizado para falar de ações futuras. E aí, vamos focar nos slides novamente, a gente tem ali um próximo ponto que diz o seguinte, ó, você vai utilizar o Simple Future para falar de ações que ainda não ocorreram e que ocorrerão em um futuro não imediato. E aí eu coloquei um exemplo, ó, Rafael is a good student. Repete comigo aí de casa, tá? Não deixa de fazer essa repetição. Rafael is a good student, que significa, Rafael é um bom aluno. E aí, he will pass the exam. He will pass the exam. Significa que ele vai passar o teste. Ele vai passar no teste por ser um bom aluno. Tá? Então, observa que tanto lá na música da Whitney Houston, como na música dos Beatles, e como nesse exemplo, a gente tem a presença do will, né? Para formar essas frases do futuro. A gente vai entender o porquê daqui a pouco, tá? E aí, ó, o próximo ponto. Eu também posso utilizar o Simple Future para expressar decisões tomadas no momento da fala. E aí pode cortar aqui para mim a imagem, tá? Todas as vezes que algo está acontecendo, tipo, eu tô conversando agora com Ana, com fulano e tal, enfim, e eu decido fazer alguma coisa agora, nesse exato momento que eu estou conversando com ela, eu vou utilizar o Simple Future, que é o futuro formado com o will, que a gente vai entender daqui a pouco a estrutura, tá certo? Então, eu estou aqui dando aula, meu celular tocou e eu digo para vocês, gente, para minha aula, eu digo, gente, vou atender meu celular. É algo que eu decidi agora, no momento dessa fala, tá certo? Então, para esse tipo de ocasião, eu utilizo sim o Simple Future. E aí, voltando para os slides, a gente tem lá, ó, e isso é bem curioso, né? Que é uma diferença entre a língua portuguesa e a língua inglesa. Em português, frequentemente, nós utilizamos o presente do indicativo para expressar ações que de fato vão acontecer no futuro, seja ele imediato ou remoto. Observe os exemplos abaixo. E antes de vermos os exemplos, volta aqui para mim para a gente comentar alguns pontos. Na primeira aula que a gente teve da EducaPE, a gente viu o Simple Present. E aí eu disse para vocês, gente, o Simple Present ele corresponde ao presente do indicativo da língua portuguesa. E é justamente isso que esse ponto está dizendo, que na língua portuguesa, a gente às vezes acaba utilizando, na maioria das vezes, vamos dizer assim, né, o presente simples, o presente do indicativo, para falar de ações que ainda vão acontecer. Isso é possível na língua portuguesa. Só que na língua inglesa a gente não pode fazer isso, tá? É uma língua totalmente diferente, as estruturas também mudam. Então, deixa eu dar um exemplo disso. Eu chego para você e digo, olha, eu fui a uma festa, comi bolo e a dona da festa mandou trazer um bolo para você. Só que eu não trouxe, eu esqueci. Amanhã eu passo aqui e trago. Olha a frase, amanhã eu passo aqui e trago. Trago, o verbo trazer, ele está conjugado no presente simples, para falar de uma ação que ainda vai ocorrer. Tá? E isso não vai acontecer em inglês. Em inglês a gente precisa obrigatoriamente utilizar o futuro com will. E aí corta para os slides para a gente observar isso com mais calma. Eu trouxe um outro exemplo aí no slide, ó. Esqueci de trazer teus sapatos, mas eu prometo que os trago amanhã. Opa, a gente está falando de uma ação que vai acontecer amanhã, né? De eu trazer o sapato para você em um outro dia, um dia posterior. Só que observa o verbo trazer. Ele também está conjugado no presente simples, onde deveria, de fato, estar conjugado aí no futuro, né? Isso, então, em inglês, isso não vai acontecer. Eu trouxe dois outros exemplos para vocês aí. O primeiro ele é errado, tá? I forgot to bring your shoes. Eu esqueci de trazer os teus sapatos. But I promise I bring them tomorrow. Mas eu prometo que trago amanhã. E isso é o que acontece na língua portuguesa. Em inglês é errado. Observa a frase que está aí em vermelho. I bring them tomorrow. Se eu for fazer a análise dessa frase, o tempo verbal que eu utilizei aí foi presente simples. Mas eu não preciso e não posso utilizar o presente simples nesse caso, porque eu estou me referindo a uma ação futura. Eu tenho que utilizar de fato o futuro. Beleza? E aí a frase correta ficaria assim, ó. I forgot to bring your shoes, but I promise I will bring them tomorrow. Então observa que o verbo bring ele saiu lá do infinitivo, né? Sem o to. E eu coloquei o will antes dele para indicar esse tempo futuro. Ele saiu do presente simples e foi para o futuro. Então preste atenção nisso. É possível no português, mas no inglês não. E aí o próximo ponto, ó, o Simple Future, ele também pode ser usado para fazer um pedido a alguém, dando um tom polido, ou seja, bastante educado, tá? E aí eu coloquei essa imagem aí do cachorro, né? Please, por favor. E aí a gente tem o exemplo, ó. Will you close the door, please? Se a gente for parar para analisar essa pergunta, fica bem estranha, né? Só que a gente pode traduzir normalmente, como assim? Tipo, você pode fechar a porta, por favor? A gente pode trazer normalmente, beleza? Só que eu utilizei o will ali, indicando que eu estou sendo extremamente educado.
É possível fazer isso com o Simple Future. E aí, as regras de formação. A seguir, analise as regras de formação do Simple Future nas suas formas afirmativas, negativas e interrogativas. Eu quero que a imagem corte para mim aqui, volte para mim novamente. Vê só, a gente viu lá no começo da aula, né, a música da Whitney Houston, que ela enfatiza muito o futuro com o will, e a gente viu a música dos Beatles, né, que é uma música com o futuro going to. Né? Então há duas formas de futuro, o futuro com will e o futuro com going to. Inicialmente a gente vai tratar somente do futuro com will, beleza? E aí existem formas afirmativas, negativas e interrogativas, perguntas. E eu disse para vocês que é bem mais fácil dos outros tempos verbais que a gente já estudou, o presente simples e o passado simples. Por que é mais fácil? Porque eu não preciso alterar o verbo em nenhuma pessoa. O verbo ele não vai flexionar, ele não vai receber S, ele não vai receber dele, ele vai ficar da forma dele lá, bonitinha, tá? Eu só vou precisar acrescentar o will antes desse verbo, e aí ele está conjugado no futuro. É muito simples, não tem o que fazer, não tem regras específicas, beleza? Então, para a afirmativa, olha lá no slide novamente, tá? Na afirmativa, ele é formado com o auxiliar modal will, tá? Todas as vezes que eu tiver uma frase em inglês e tiver esse will, é algo que se remete ao futuro, beleza? Mais o infinitivo do verbo principal sem a partícula to para todas as pessoas. Ou seja, esse tempo verbal, como eu disse anteriormente, ele não sofre nenhuma flexão para expressar o tempo futuro. E aí eu coloquei a fórmula, vamos dizer assim, entre aspas, para vocês do futuro com will, tá? Primeiro eu tenho que começar na afirmativa, óbvio, a minha frase com o sujeito. Depois desse sujeito, eu adiciono o will, obrigatoriamente, esse will tem que estar lá, tá? E aí, depois disso, eu coloco o infinitivo do verbo principal sem o to, a ação que vai acontecer no futuro. E óbvio que depois disso eu posso adicionar um complemento, tá? E aí, ó, observe. Eu começo com o sujeito, que pode ser I, you, he, she, it, que são as pessoas do discurso que a gente também tem na língua portuguesa. Eu, tu, ele, ela, enfim, tá? Pode ser o nome da pessoa, beleza? E logo em seguida adiciono o will, e aí observa que entre parênteses eu coloquei o apóstrofo, né, que é aquele tracinho lá, seguido de dois L's, que é a forma abreviada do will no modo afirmativo, tá? Eu posso utilizar o sujeito, o nome da pessoa, apóstrofo LL. Se vocês encontrarem isso nas frases, lembra que é uma frase referente ao futuro também. Depois eu adiciono o complemento, né, o verbo e o complemento. Então vamos pegar ali a primeira pessoa do discurso, o I will win this game. Eu vou ganhar esse jogo. É a tradução. Ou eu ganharei esse jogo. Posso traduzir das duas formas, tá bom? Para a negativa, lembra, lá no... Pode cortar a imagem para mim, tá? A tela para mim. Lá no presente simples, o que a gente fazia? Para negar, eu disse para vocês, gente, o verbo... a negativa não pode ser feita somente com o not. Além do not, tem que adicionar o verbo auxiliar. E eu disse para vocês, ó, no presente simples, o presente do indicativo, eu tenho do ou does. Né? Isso eu diria I don't, she doesn't. Né? O not ele não vinha sozinho. No passado simples, a mesma coisa. Ele não vinha sozinho, ele precisava do verbo auxiliar. Só que o verbo auxiliar do passado simples, do simple past, é o did. Então eu diria I didn't work. Eu não trabalhei. No futuro, o not ele vem sozinho. Mas por quê? Porque ele tem lá a presença do will. E will, na língua inglesa, também é considerado como verbo auxiliar, beleza? Então, o verbo auxiliar ele não vai deixar de estar lá na frase, ele vai estar na frase, tá? Então, lembra, will é chamado de verbo auxiliar e de verbo modal, e que também faz parte da estrutura aí do futuro da língua inglesa, do futuro simples, tá? Então, para negar, a gente também tem uma estrutura, observa nos slides novamente, a nossa fórmula aí para negar, né? Sujeito, começa com sujeito, depois o will, depois eu coloco o not. Tá? Tem forma abreviada para isso? Tem, a gente vai ver logo em seguida. Depois o infinitivo do verbo principal sem o to, beleza? E aí, ó, observe, começando com o sujeito novamente, I, you, he, tanto faz, dependendo da pessoa que você escolha do discurso. Depois o will not, e aí na forma abreviada ficaria won't, tá? Won't, I won't. Então, se encontrar isso em alguma música, por favor, lembra que é futuro, só que um futuro na negativa, beleza? E outra coisa bem interessante, e aí pode cortar para mim, tá? A gente não faz tradução do will na frase. A tradução do will ele vai depender justamente do verbo posterior, do verbo que vem depois dele. Tá? Então, ó, will work, trabalharei. Will play, jogarei. O will sozinho ele não vai ter tradução alguma. Ele está indicando que é futuro e que a tradução vai depender justamente do verbo que vem em seguida. Volta para os slides e vamos continuar observando o exemplo. Ó.
Eu vou pegar agora o she, tá? Observa que não tem nenhuma alteração. É terceira pessoa singular, mas não tem alteração. Então, she will not ou she won't win this game, que significa ela não vai ganhar esse jogo ou ela não ganhará esse jogo, tá? E aí, para formar a pergunta, como é que ficaria na pergunta? Ó, o simple future na interrogativa é formado posicionando o auxiliar modal will na frente do sujeito da oração. Corta para mim. Lá no presente simples, antes do sujeito, a gente colocava o verbo auxiliar do ou das. No passado simples, simple past, a gente colocava o verbo auxiliar did na frente do sujeito. E agora, no futuro com will, a gente vai pegar o verbo auxiliar, que é o will, e joga na frente do sujeito também, não tem mistério. E no final, a gente coloca uma interrogação, beleza? Então, eu quero perguntar para João. João, você vai trabalhar amanhã? Will you work tomorrow? Will you work tomorrow? Beleza? Então, volta para os slides e vamos conferir os exemplos. Ó, a gente tem a estrutura will na frente do sujeito, depois o infinitivo do verbo principal sem o to. Eu não posso adicionar o to, tá? E aí, ó, observe. Agora eu começo com o will, por se tratar de uma pergunta. Depois, adiciono o sujeito, que, repito, pode ser o nome da pessoa também. E depois o complemento, né? O verbo principal, observa que ali eu tenho o verbo win, que seria ganhar, só que ele está no infinitivo sem o to. E a interrogação. Não é porque eu tenho essa inversão do sujeito com o verbo auxiliar que eu não devo utilizar a interrogação. A interrogação tem que estar presente, tá? Mesmo com essa inversão. E aí a gente entra no future with going to. A gente vai falar rapidamente e a gente reforça amanhã, tá? A gente viu o future com will e agora com going to, que é utilizado para expressar intenção de fazer alguma coisa. Exemplo, I am going to eat less to try to lose weight. E aí você pode repetir de casa comigo, tá? I am going to eat less to try to lose weight. Que significa, eu vou comer menos para tentar perder peso, né? É a tradução dessa frase. Eu também posso utilizar o future com going to para falar de planos para o futuro. Exemplo, I am going to London next year. Eu vou para Londres no próximo ano. E aí eu tenho o próximo uso, que é para expressar uma ação que vai ocorrer em um futuro próximo. Exemplo, she is going to talk to you in a few minutes. Ela vai falar com você em alguns minutos. E aí corta para mim rapidão. Ó, se a gente for pensar numa diferença geral para o future com will e o future com going to, a gente tem o seguinte, o future com going to é utilizado para falar de ações que já foram planejadas, ações que provavelmente 100%, eu tenho 100% de certeza de acontecer. É uma ação certa, uma ação futura certa, beleza? Já o future com will é uma ação futura, mas uma ação futura incerta, que talvez não aconteça, beleza? E daqui a pouco a gente vai voltar lá para a música dos Beatles e a gente vai entender essa ideia de futuro certo e futuro incerto, beleza? Então, vamos embora. A gente tem aí, ó, regra de formação para o going to. A seguir, analise as regras de formação do future with going to nas suas formas afirmativa, negativa e interrogativa. E aí, começando pelo modo afirmativo, corta para mim novamente. No will, a gente não tinha muita diferença, né? É só colocar o will, que é o verbo modal, antes do verbo, que o verbo vai no infinitivo sem o to. Já no future com going to, a gente vai ter uma diferença sim em relação às pessoas do discurso. Essa diferença, ela vai estar focada, vai estar baseada no uso do verbo to be, tá? O future com going to precisa e faz uso do verbo to be. E aí vocês já sabem, né, segundo ano, que o verbo to be no presente, ele tem 3 formas, o am, is, you are, e o uso dessas formas vai depender justamente do teu sujeito. Então a diferença vai estar nessa. Para formar frases no futuro com going to, você tem que se ligar no sujeito. Quem é ele? Tá? Dependendo desse sujeito, aí você vai ter que trocar os verbos to be. A gente vai entender isso nos exemplos, vamos observar, tá? Então, ó, o future com going to, ele é formado com os verbos to be, am, is e are, funcionando como verbos auxiliares, tá? Todo tempo verbal vai ter um verbo auxiliar. E aí no future com going to, vai ser o verbo to be. E o infinitivo do verbo principal também sem a partícula to. E aí eu coloquei para vocês a nossa fórmula, né? O sujeito, am, is ou are, dependendo desse sujeito. Repito a expressão going to, tá? Todas as vezes que tiver going to vai estar indicando o futuro também. E aí o verbo principal, que é a ação que vai ocorrer no futuro, mas sem o to, beleza? E aí, ó, observa. A primeira frase, I am going to win this game tomorrow. Eu vou ganhar esse jogo amanhã. Provavelmente eu estou me preparando já há muito tempo, né? Então eu tenho certeza que eu vou ganhar, né? Observa que eu destaquei a palavra am ali em vermelho, por quê? Porque é o verbo to be, é o verbo auxiliar desse tempo verbal,
E para I, para o sujeito I, o pronome, eu sempre vou utilizar esse verbo, beleza? Não tem como mudar. Não posso ser I is, não posso ser I are, é sempre I am. Próximo. You are going to win this game tomorrow. Foca sempre no verbo que está em vermelho, em destaque, tá? Ó, you are going to win this game tomorrow. Você vai ganhar esse jogo amanhã, beleza? E aí, para a terceira pessoa, que a gente já sabe que é o he, she e o it, eu sempre vou utilizar o is. Então, observa, ó. He's going to win this game tomorrow. Ele vai ganhar esse jogo amanhã. She's going to win this game tomorrow. Ela vai ganhar esse jogo amanhã. It is going to be an amazing game tomorrow. Amanhã será um ótimo jogo, beleza? Então, lembra disso. Rafael, aí vocês perguntam, corta pra mim, tá? Tem como fazer a forma abreviada desse future com going to? A gente viu que no future, no simple future, né, com will, a gente tinha como juntar o sujeito com o will, que era só colocar o apóstrofo LL depois do sujeito. No future com going to também tem como abreviar. E aí as regras de abreviações, elas vão focar justamente no uso do verbo to be, tá? É a mesma coisa do verbo to be. O I am fica I'm, tá? Que é o I apóstrofo M. O you are fica your, que é o you apóstrofo RE. E assim sucessivamente, tá? Nas formas abreviadas. Vamos continuar observando, ó. Todas as pessoas do plural, nós, we, you, vós e they, eles ou elas, sempre utilizarão o verbo to be are. We are going to win this game tomorrow. Nós vamos ganhar esse jogo amanhã. You are going to win this game tomorrow. Vocês vão ganhar esse jogo amanhã. They are going to win this game tomorrow. Eles ou elas irão ganhar esse jogo amanhã, beleza? E aí, para negar, a gente tem aí, ó, future com going to na negativa é formado com o not após o verbo to be. É só lembrar da aula do verbo to be lá do primeiro ano, que a forma é a mesma, tá certo? Eu utilizo o verbo, o sujeito e o verbo. E aí, ó, o exemplo. We are not going to win this game tomorrow. Beleza? E a forma negativa, na forma abreviada, é feito com o verbo to be e o not. Então ficaria we aren't, tá certo? É só juntar o are com o not. Continuando, a gente tem o modo interrogativo. Vocês já provavelmente já sabem o que é para fazer. É só colocar o verbo to be na frente do teu sujeito. Tá? Coloca o verbo to be na frente do teu sujeito e a interrogação no final e a pergunta está feita. Não tem muita coisa para fazer não. Então, ó, olha o exemplo. Are they going to win this game tomorrow? E claro que a entonação vai ajudar também, beleza? Are they going to win this game tomorrow? Beleza? E aí, ó, will or going to? Vocês provavelmente estão se perguntando, né? Quando que eu vou utilizar um ou outro? Em muitos casos, podemos usar tanto will quanto going to exatamente com o mesmo sentido. Porém, se nos referirmos a algo que irá acontecer muito em breve, geralmente optamos pela forma do going to. E aí, eu tenho outras distinções entre will e going to, refere-se ao planejamento prévio ou não da ação. É aquilo que eu falei para vocês, né? Se eu digo para vocês, gente, I am going to the USA next year, provavelmente eu já sei, né? Eu estou passando pelo processo de visto, já comprei as passagens, estou com meu passaporte em dia, então eu tenho certeza que essa viagem vai acontecer, por isso que eu utilizo going to. I am going to travel to the USA next year, beleza? Porque é algo já planejado. No entanto, se a decisão já havia sido tomada, emprega-se going to, é o que está dizendo ali. E aí a gente volta para a música, né? Ó, I will always love you, pra gente fechar a nossa aula e continuar amanhã. Lembra que a gente também tem aula amanhã de inglês, continuação desse assunto, tá? Observa os verbos que eu destaquei, ó. I'll go, I'll think, I will always love you, I will always love you. Quando a Whitney diz I will always love you, ela passa uma ideia de que ela está dizendo que vai sempre amá-lo, mas não tem certeza, né? Talvez do nada apareça alguma outra pessoa e ela acabe amando uma outra pessoa. Beleza? Então, passa essa ideia aí. Já na letra dos Beatles, a gente tem ali no início, You're gonna lose that girl. Amanhã eu vou fazer uma observação específica a respeito desse gonna. Provavelmente vocês estão se perguntando, por que gonna e não going to? O que é que seria? Qual que seria essa diferença? Então amanhã a gente fala sobre isso, tá certo? Um forte abraço para vocês e até mais.